E em seguida você vai abrir Neemias capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, em concordância com o texto. Amém? Peço atenção redobrada dos amados irmãos. As mães cuidem das suas crianças, porque agora quem vai falar é o Senhor. Eu sou apenas o porta-voz, mas a palavra é dele. O Espírito de Deus está no nosso meio. Deus está se movendo neste lugar. Amém? Que haja temor no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Jeremias capítulo 29, versículo 1 diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia, depois que saíram o rei Jeconias, e a rainha e os eunucos, e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém, pelas mãos de Elesa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente, e em meu nome não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e sereis achado de vós, diz o Senhor, e fareis voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Abra o livro de Neemias, capítulo de número 6, versículo de número 1, 2 e 3. Amém? Glória a Deus. Vamos até o 4 para a gente fechar. Diz assim, versículo 1 do capítulo 6 de Neemias: sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal, e enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi, e você senta glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Amém? Antes de nós entrarmos na introdução da mensagem, a qual nós lemos no capítulo de Jeremias e também Neemias, antes de eu aplicar aqui a exposição bíblica, eu quero trazer uma reflexão, a qual
nós vamos refletir o que aconteceu há muito tempo atrás, quando os reinos foram divididos. Israel, ele teve 120 anos de monarquia, e esses 120 anos de monarquia é chamado Reino Unido, porque 40 anos Saul governou, depois mais 40 anos Davi, sendo 7 em Hebrom e 33 em Israel. Logo após Davi veio Salomão, 40 anos. Então nós temos aí 120 anos, a qual o reino era unido. É bem verdade que o povo pedia um rei, mas quem estava no governo era o Senhor. Então entenda que Deus vai trabalhando para que Ele venha fazer com que o povo saiba que mesmo que há um homem no governo, quem manda é Ele. Ele tem todo o poder. O homem pode pensar que é dono, mas o homem, se perder o fôlego, não resta mais nada. A glória é dele, o poder é dele, porque o Senhor está sentado no alto e sublime. 120 anos. O texto vai dizer que Salomão se perde, e quando Salomão se perde, o reino é dividido. E agora o reino está dividido. Uma parte fica com Roboão, filho de Salomão. O texto vai dizer que com ele fica a tribo de Judá e também a tribo de Benjamim. Veja que apesar do que aconteceu, a dinastia de Judá continua a mesma. Por que, pastor? Porque a árvore, ela pode até apodrecer, mas a raiz ela está firmada em Jesus, meu filho. Então a dinastia de Judá nunca mudou. Por causa de quem? Por causa da promessa, o Messias, o Cristo que viria da tribo de Judá. Mas em compensação, do outro lado, o reino do norte, 10 nações, 10 tribos, melhor dizendo, estavam nas mãos de Jeroboão, e era um povo que vivia na mistura. Então vamos entender que o reino do norte foi ali se desviando cada vez mais e se aprofundando no pecado. Enquanto Judá pensava em desviar, Deus levantava um profeta. E entenda, Israel está sendo tratado por Deus, mas não quer conserto. Aí o texto vai dizer que o rei da Síria entra e leva muitos no cativo. E ali, quando ele leva este povo para o cativeiro, o texto vai dizer que o reino do sul, que é Judá, preste atenção, Israel, quando está sob o governo de Jeroboão, ele não está firmado nas escrituras sagradas, porque a primeira coisa que este povo faz é seguir a idolatria. Jeroboão levanta 2 bezerros, um entre Dan e Betel, e faz o povo se corromper. E o povo gosta desta corrupção. Por quê? Porque eles estão mergulhados na idolatria. Mas o povo de Israel, o povo de Judá, eles estão sendo conservados. Por mais que Roboão venha fazer o que era mal aos olhos do Senhor, é Deus que está cuidando do povo. Ei, meu filho, tu tem dono, eu tenho dono. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Então entenda que Israel foi a palha que foi debulhada para que o trigo viesse ser aproveitado. Então veja que Deus não tem parcialidade, Ele é imparcial, porque Ele vela para se cumprir, é a sua palavra. Então veja que Israel, quando está sob o domínio de Jeroboão, passa a se chamar Efraim, depois passa a se chamar Israel, e por último se chama Samaria. Então quando o rei da Síria chega e leva este povo cativo, eles já são chamados de samaritanos. Por quê? Porque eles dizem que podem adorar a Deus, mas tomar uma cervejinha. Eles dizem que pode adorar a Deus,
mas ter relações antes do casamento. Quem são eles? Samaritanos. Estão na mistura. Enquanto Judá está olhando Israel, e Judá é aleivosamente levada a continuar buscando as coisas que Deus não havia dado a ela. Preste atenção. Já viu que nós somos propensos a buscar o que é coisa ruim? Porque a carne, ela precisa todos os dias ser crucificada. Se a minha carne, a tua carne, não saber qual é o lugar dela, nós vamos acabar perdendo a presença, a glória. Mas preste atenção, quando Judá começa a querer também, Deus levantava um profeta, pastor. E quando Deus levantava um profeta, era para que Judá se arrependesse. Então entenda, Judá levantava, depois caía. Judá levantava, depois caía. E Deus só está observando. Então entenda que este povo aqui de Israel, quando eles são levados cativos, e passam-se 19 reis, e o último rei de Israel é Oséias. Então politicamente Samaria, que era antiga Israel, é rasgado do céu à terra. Ou seja, agora só há um povo, a qual se chama tribo de Judá. Então este povo agora, o Senhor está tratando para quê, pastor? Porque Deus sempre vai separar a palha do trigo. Deus sempre vai separar o bom do ruim. Deus sempre vai separar a ovelha do bode. Só que Judá estava tão corrompido nesse inteirinho, que o texto vai dizer que eles estão olhando para o templo e usando o templo como talismã. Eles estão na prática do misticismo religioso, e eles estão também na prática do sincretismo religioso. Eles adoravam a Deus, mas viviam na idolatria. E Deus olhou e disse: Jeremias, prega contra este povo, porque nós sabemos que o último rei, a qual foi piedoso para trazer um avivamento, uma faísca de glória, foi o rei Josias. Mas depois que o rei Josias morreu, Deus levanta Jeremias, e Jeremias vem com uma palavra. Agora preste atenção nisso aqui. Deus vai tratar com este povo e vai tratar bem direitinho. Por quê, pastor? Porque enquanto Jeremias está em Jerusalém, ele está dizendo para o povo: vão, porque Nabucodonosor é chamado servo do Senhor. Eita, irmão, quando Deus dá autoridade para o adversário, nem as tuas orações vai impedir o trabalhar de Deus. E por que o Senhor está permitindo isso? Porque não é de agora, meu filho. O povo vem pecando desde lá do jardim. O povo vem pecando desde Abraão. O povo vem pecando desde Noé. O povo vem pecando desde Juízes, Moisés, Josué, Juízes. O povo não quer conserto, mas mesmo assim Deus está cuidando. Por quê? Porque ao meio aos infiéis tem fiel. Quem é o fiel nesta noite aqui? Quem realmente quer a presença? Aí eles estão pensando que podem viver daquele jeito. Por quê? Porque eles estão olhando o templo e estão dizendo: o templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Aí o Senhor disse: Jeremias, vai para a porta do templo e você vai dizer para eles que este templo que eles estão vendo não vai ficar de pé por causa do pecado deles. Diga para eles não se iludirem, porque o templo não pode salvar a vida deles, mas se eles verdadeiramente se arrepender, eu virei e salvarei este povo. Porque tem gente que acha que a segurança está no templo. Tá não, meu filho. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos. Ei, Salomão diz que a presença de Deus não habita, preste atenção, isso aqui também, irmão, não é legalidade
para os desigrejados usarem para não vir ao culto, não. O que Salomão está dizendo é: a tua glória é tão grande que ela não cabe nos céus dos céus, e a tua presença não habita em templo feito por mãos humanas. Mas escute isso aqui: é aqui que nós nos reunimos, meu filho. A presença dele desce. Quem tem profecia tem profecia, quem tem visão tem visão, quem tem cântico tem cântico, porque a igreja não foi chamada para andar sozinha. A igreja não é individualista, a igreja é o corpo de Cristo. Só que quando Deus diz que vai destruir o templo, mas o Senhor adverte que mesmo destruindo o templo, levaria um povo aonde ele iria tratar, e o povo iria clamá-lo. Escute, então entenda que Jeremias, ele está profetizando para que o povo se arrependa. E antes de entrar na mensagem, eu quero que você entenda o que aconteceu no capítulo 28, para nós entrarmos no capítulo 29 e irmos para Neemias. Amém? Quem me aguenta aí mais 20 minutinhos? Glória a Deus. Então sustenta aí. Capítulo de número 28. Veio um profeta por nome Hanã, e o profeta está dizendo assim: em 2 anos o Senhor vai trazer de volta os que foram levados cativos, a primeira remessa. E quando eles voltarem, o Senhor vai nos dar esta terra para a gente produzir. Aí ele está aqui, profetiza, porque tem pregador, tem profeta que se empolga, né? Ele vê a multidão, ele já quer mudar a mensagem. Ele vê a multidão, ele já está dizendo: porta aberta, eu estou vendo, para nada, meu filho, é só para te alegrar. Mas profeta que tem responsabilidade, profeta que tem intimidade com Deus, e ele tem zelo pela palavra, e tem compromisso com o Pai, ele vai pregar o que tu precisa e que tu necessita ouvir para ficar pertinho de Deus. Então está o profeta Hanã, ele está pregando, e ele está anunciando que haverá paz. Chega Jeremias, e quando Jeremias chega, Jeremias diz assim: queira que Deus ouça o que tu está dizendo, queira eu que se cumpra. Mas desde a antiguidade, o Deus que nós servimos, aqueles que vêm antes de nós, ele está dizendo, os profetas que vieram antes de nós, eu não vi nenhum deles pregando paz, mas está escrito que aquele profeta que anunciar a paz e acontecer, este é profeta de Deus. Aí, irmão, Jeremias é envergonhado, porque quando tem alguém que é confrontado com a verdade, está na mentira, se ele for humilde, ele baixa a cabeça e diz: eu estou errado. Mas o orgulhoso não, ele vai querer humilhar, ele vai querer dar descrédito. Mas deixa eu lhe dizer, Jeremias não foi para o Facebook, meu filho, Jeremias não foi para o Instagram, ele não bateu o pé, ficou zangadinho, não, ele foi embora. Quando ele está indo embora, depois que quebraram dele o jugo de madeira, Deus diz assim: volta lá, volta lá. E quando Jeremias volta, ele olha na cara do profeta, ou seja, do falso profeta, e diz assim: o Senhor manda te dizer que o jugo que tu quebrou era de madeira, mas o jugo que ele vai colocar é de ferro. É 70 anos e tem mais, porque tu fez este povo tropeçar. Neste mesmo ano Deus te mata. Jeremias vai embora. E quando Jeremias foi embora, quem morreu? O falso profeta. Só que agora Jeremias, ele não vai profetizar, não, porque havia muitos falsos profetas. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai escrever uma carta. Lembra quando a igreja estava em crescimento e havia falsos profetas? Paulo não estava profetizando na cadeira, Paulo estava escrevendo. Escreve aí, porque melhor que a profecia é a palavra, melhor que a profecia é a letra.
Maior que a profecia é a mensagem. Por quê? A profecia, quando ela vem, ela precisa ser examinada, porque é homem falando. E quando é escrita, Paulo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Então escreve aí. Jeremias escreve: e estas são as palavras da carta de Jeremias. Ei, quem já leu o livro de Neemias sabe que havia conspiradores, mas a palavra estava escrita, e o que está escrito o diabo não apaga, o que está escrito o diabo não anula. Então Jeremias escreve. Aí ele escreve aqui no versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui, irmão, eles estão na Babilônia. Só que o que Jeremias vai dizer para eles? Edificar em casas. Ei, você está no mundo, mas você não pertence ao mundo. Enquanto você está aqui, Deus está dizendo: edifique casa. Case com crente. Porque ovelha casa com ovelha, viu, ovelha? Ovelha não casa com gatinho. Aí ele é gatinho, vai com esse negócio de gatinho que ele te rasga, te as unhas. Ovelha casa com ovelha, e ovelha casa esperando no Senhor. Não vem com esse negócio: ah, porque eu achei ele bonitinho. Beleza acaba, meu filho. Case com quem tem propósito com o céu, para que quando você envelhecer ou começar a murchar, ele não te troque por uma novinha. Que agora tem um povo aí que agora está escolhendo aquilo é bonitinho. Vai pela beleza para tu ver. Escolha, mas escolha quem tem vida no altar. Escolha quem é um bom filho que gosta de trabalhar. Que hoje é uns meninos tudo preguiçosos, que até para levantar da cama é prova. Acorda 10, meio-dia. Ai, eu estou vivendo melhor. Tá não, irmão. Melhor é quem tem compromisso, acorda cedo. Porque quando tu casar com ele, viu? Não vai ter sempre mesada do papai e da mamãe, não. Ainda mais essas irmãs que gostam de comer. Tem. No começo elas começam com uma saladinha, mas depois que casa é cheeseburger com batata frita. Então o conselho de Jeremias é: vivam, multipliquem, edificam casas, tomais mulheres, casem e dê suas filhas para os filhos, crente, fiel. Aí ele diz assim, ó, versículo 7: procurai a paz. Eita, irmão, tu está no mundo, mas você tem que procurar a paz. A paz é Jesus. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terás paz. Então nós estamos no mundo. Em vez de você reclamar: ah, esse governo, ah, não sei o que, irmão, vá orar, meu filho, porque aqui não é a nossa morada, aqui nós estamos de passagem. Quer fazer a diferença, seja você a luz, seja você o sal. Não espere começar o avivamento no outro, comece em você. Quem está no culto e prestando atenção no culto foi louvado aqui, irmão. Quebra-me, Senhor, e me refaz de novo. Faz-me como a ti, Jesus. Irmão, nós temos que louvar, mas temos que estar, irmão, entendidos que o que louvamos vamos ser provados. A presença de Deus neste lugar, irmão, eu não sei você, mas eu estou com vontade de correr, de pular, de rodar. Só que nós temos que ter ética e ter compromisso com a palavra, para você entender, porque mensagem é para você ouvir, entender e glorificar. Não é para tu rodar e pular, não.
Depois da mensagem, tu quiser rodar, pular, glória a Deus. Amém? Então Jeremias está dando esta ordem através da carta a qual o Senhor mandou escrever. Mas preste atenção, versículo 8: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane como os vossos profetas. Sabe o que Jeremias está dizendo? Meu filho, nos dias atuais, coma o rolo deste livro. Se você não tiver compromisso com Deus, Deus não tem compromisso contigo. Ah, pastor, mas eu canto no grupo. Isso não é compromisso, compromisso é com a palavra. Porque não adianta você só ensaiar para cantar. Você tem que ter essência, você tem que ter presença. Não é cumprir uma agenda, não, é viver na presença, na dependência do Senhor. Então veja aqui, o que Deus está dizendo para este povo é: não se engane com os vossos profetas, porque apenas no reino a qual Deus levantou, quando eles foram para a Babilônia, Deus levantou só um profeta lá. Quem? Ezequiel. Enquanto Jeremias estava em Jerusalém, Deus estava preparando Ezequiel para ir para a Babilônia, pregar para o povo que foi levado cativo. E antes de ser destruído o templo, Deus pegou Ezequiel em espírito, capítulo 8 do livro que leva o seu nome, e diz: eu vou te mostrar como é que está Jerusalém. Eu vou te mostrar como é que estão os sacerdotes, tudo misturado. E Deus disse: vou destruir este templo, porque a minha glória não habitará apenas num lugar exclusivo. Lembra da mulher samaritana? Os nossos pais dizem que é no monte, vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Jesus olha para ele e diz: mulher, o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Ele está aí, adore. Ele está em você, adore. Lembra como a Nácia, não é mais em Israel. Aí eu vou em Israel para sentir ele. Não, meu filho, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Aleluia. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra. Tenha paciência, meu filho. Se ele te prometeu e tu está vendo tudo ao contrário no mundo, mas aqui dentro tem uma certeza de que ele voltará para te buscar, que ele voltará e vai cumprir o que está escrito. Aí ele diz no versículo de número 12, versículo de número 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz. Eita glória! Deus não quer guerra com o seu povo, Ele quer paz. Sabe quem quer guerra com Deus? É os desobedientes, é os rebeldes. Porque Deus não tem inimigo. Por quê, pastor? Porque Ele é soberano. Mas eu e você temos adversário, nós temos inimigo. E o maior inimigo que nós temos é a nossa carne, porque o diabo já foi vencido na cruz. Então clama a Ele, busca Ele, porque Ele tem vitória para você. Aí ele diz o Senhor: os pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares
lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transporteis. Eles passam 70 anos, como o Senhor disse, e os 70 anos se passam, aí vai se cumprir, segundo a Crônicas, capítulo de número 36, versículo de número 22, se você quiser abrir. Porém no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo o Senhor Deus, o Senhor seu Deus seja com ele e suba. O povo agora vai ser livre do cativeiro. Nabucodonosor é derrotado, Belsazar, seu neto, é derrotado. Os medos e persas, através de Dário, eles agora estão trazendo novamente o povo, porque na Babilônia, Nabucodonosor tira o povo e leva como escravo, mas a cidade, ela é destruída, o templo é destruído. Mas para se cumprir a palavra, os medos e persas, eles não vão estar como os escravos, porque agora eles vão estar governando eles, mas eles vão voltar para a cidade, como o Senhor mesmo disse. Mas quando eles estão voltando, a primeira leva, isso aqui é para quem gosta de história de Israel. Quem gosta de história de Israel aqui? Amém? Você vai sair daqui entendido, porque eles foram para o cativeiro e voltaram. A primeira leva vem com Zorobabel. Então Zorobabel vai reconstruir o templo. Então todo mundo alegre. Por quê? Para que o Senhor venha reconstruir a cidade, primeiro tem que começar com um altar, meu filho. Amém? Para reconstruir alguma coisa, primeiro é o altar, meu filho. Então Zorobabel vem, e vem com ele os sacerdotes, vem com eles toda a linhagem das famílias de Judá, a qual estavam legalizados para trabalhar, porque com Deus é assim, irmão. Deus não quer usar quebrado, não. Quebrado primeiro tem que se consertar para ele usar. Não vem que esse negócio, mas Deus me conhece. Meu filho, ele te conhece tanto que ele está dizendo: te arrepende, deixa o pecado, porque em mim é santidade ao Senhor. Então Zorobabel vem, começa a reconstrução do templo. O altar está sendo levantado. Quem é que quer colar com eles, meu pastor? Samaritano, o misturado, os que domingo estão na igreja e no sábado na macumba, os que domingo estão na igreja e no sábado ouvindo Anitta, ouvindo Wesley Safadão. Tem os crentes que acham que pode misturar as coisas. Ei, meu filho, Deus é santo, santo, santo. Aí vem o samaritano. Ei, Zorobabel, nós viemos aqui também ajudar. Zorobabel está dentro do olho dele e diz assim: você não tem parte conosco. Nós apanhamos muito 70 anos para aprender que com Deus não tem mistura. Com Deus é Ele no nosso meio e nós andando no centro da vontade dEle. Então vocês não têm parte com a gente. Sabe o que os samaritanos vai fazer? Vai escrever uma carta para Artaxerxes. Porque tem crente assim: se ele não pode crescer contigo, ele vai tentar te derrubar. Mas eu tenho uma palavra para os que querem te derrubar: continue firme, porque serão envergonhados e confundidos todos aqueles que se levantarem contra vocês sem causa. Eles escrevem, Artaxerxes diz: para a obra. Aí eles pararam a obra. Os que eram sacerdotes para a reconstrução do templo, para exercer a função. Já estou terminando, irmão, tem um pouquinho de paciência, por favor. Quando é festa o povo se alegra, mas quando
quando é a palavra de Deus, dá um comichão, né, irmão? É um povo que fica, meu Deus, se fosse uma fertilidade com um monte de coisa aqui, você ia ficar, meu Deus, mas é a palavra, meu filho, é para trazer vida sobre você. Tome aguente aí, irmão, uns 15 minutinhos. Zorobabel, ele impede os samaritanos, ele escreve uma carta. Ataxerxes diz para a obra: os sacerdotes que estavam levados para lá, foram levados para lá, era para a construção do templo e voltar para a lei, para a presença do Senhor, para a palavra. Mas sabe o que os sacerdotes foram fazer? Cuidar da lavoura. Sabe o que os sacerdotes foram fazer? Construir a casa deles e deixar o templo jogado. Irmão, se na primeira distração tu se entregar, o diabo monta. Na primeira peleja, se tu abrir mão da oração, do jejum e da consagração, o diabo entra. Aí eles estão lá, ó, 15 anos parados. Aí Deus levanta quem? Ageu e Zacarias. Aí vem Ageu, Vinícius, machão. Vocês acham que é tempo de vocês pararem a obra, deixar a casa de Deus como é que está e cuidar de vocês? Ei, quem é que lembra do primeiro tempo? Eles estavam chorando porque eles estavam olhando aquele templo, e naquele tempo o templo era lindo, mas ele era lindo não por causa do ouro, ele não era lindo por causa do bronze, ele não era lindo por causa da prata, ele era lindo porque a glória desceu. Dentro não saía, quem estava fora não entrava. Isaías ficou maravilhado com o que ele viu em cima. Imagine Salomão, que viu e sentiu embaixo. Eles estavam chorando. Aliás, eu quis dizer, Deus é o Deus do dono do ouro e da prata. Sabe o que ele está dizendo? Não é que Deus é o dono do Banco Central, não. Ele está dizendo, ele é o dono do ouro e da prata. Se ele quiser ornamentar isso aqui, ele ornamenta. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Deus não quer ornamentar o exterior. A glória desta última casa será maior, será maior, será maior. Preste atenção, que o templo aqui, quando foi inaugurado, a presença não entrou. Por quê? Porque não era no exterior. Tem gente que estava indo para o templo depois da reconstrução dos muros, quando voltou-se a fazer a Páscoa. Teve gente que estava indo para o templo, já estava sentindo a glória, já estava sentindo a glória, já estava sentindo a glória. Não foi dentro do templo, não, meu filho, foi fora. Ele estava entrando e a glória descendo, ele já estava feliz. Eles nem precisavam entrar dentro do templo, a presença já estava derramada. Oh, glória! Aí a gente diz: é tempo de reconstruir. Aí vem uma carta, oh glória! E esta carta vem dando autenticidade de quem escreveu. Dário recebe, mas quem escreveu e assinou foi Ciro. E quem era Ciro? Superior a Dário. Então se Ciro escreveu e assinou, mas tem um carimbo aqui diferente. De quem é esse carimbo? É do céu, é do céu, é do céu. Porque Ciro quem levantou foi o Senhor. Segunda nela, quem vem? Esdras. Agora Esdras vem com a lei, Esdras vem com a palavra. Agora os sacerdotes que estavam na lavoura vai voltar para o Senhor. Esdras começa a ensinar, Esdras começa a pregar. Deus está fazendo a reforma. 120 anos depois chega Hanani. Na casa de quem? No palácio do rei
Quem é que é copeiro lá? Neemias. Quando o seu irmão chega, Hernandes, chega para ele e diz: Jerusalém está destruída. Sabe quem é Neemias, pastor? Neemias não nasceu em Jerusalém. Neemias nasceu no cativeiro. Mas Neemias, quando foi trabalhar no palácio, o coração dele não estava no ouro, o coração dele não estava na prata, o coração dele estava no céu. Porque a chamada de Neemias, ela não nasce de anjo, não nasce de fogo, ela nasce de uma alma comprimida, espergida pela presença do Senhor. Quando o seu irmão de Jerusalém está em pedaços, os muros estão quebrados, os que eram pobres e não tiveram oportunidade estão voltando, estão desanimados. Neemias vai para o joelho, na bacandaravassa. Jeremias vai botar a boca no pó, vai chorar, vai gemer. E ali começa a nascer uma chama. Ei, meu filho, não venha para cá querer sentir Deus, não, meu amado. Muitas vezes Deus, Ele quer na tua alma entender que tu tem que clamar, abacoma na gatéria. Tu tem que se revolver no pó, na cinza. Se o que está acontecendo no mundo não te traz nenhuma dor, tu está morto. Olha o que está acontecendo por aí, irmão. O tanto de caso de pedofilia, de crianças que a igreja, preste atenção, era para cuidar, e estão o quê? Estão maltratando, ferindo, e os escândalos estão vindo. Mas Deus está dizendo: cadê os Neemias deste século? Cadê os Neemias na posição dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha vida para ti, para ser um instrumento. Deus quer te levantar nesta última hora. Jovens, não gastem a sua juventude naquilo que não é pão. Tudo que você vê atrás de uma tela é ilusão, mas aquilo que está escrito é aquilo que vai te levantar para você ser uma flecha tirada da aljava e vai alcançar o alvo do Senhor. Anciãos, homens, continuem desbravando, fazendo a obra de Deus, porque nós precisamos deixar um legado, e este legado vai ficar para os netos, para os filhos que ainda irão nascer. Mas não parem, lutem, perseverem. Está difícil, pastor, porque é muita ingratidão. Pastor, é muita ingratidão, mas Deus é na tua vida. Deus te levanta, Deus te fortalece e coloca pessoas do teu lado para te ajudar. Eu vejo aqui o carinho dos obreiros com o Senhor, eu vejo o respeito dos obreiros com o Senhor. Tem lugares, irmão, que muitos já não têm este respeito, mas são estes de clãs brancas que merecem o nosso respeito, porque são eles os pioneiros para que hoje a igreja estivesse e está de pé, chorando, clamando, para que o Senhor levante uma geração. Está aqui, irmão. Quantos anos eu tenho? 70. A Bíblia diz que depois de 70 é enfado, mas é Eclesiastes. Mas quando você olha em Isaías, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Continue, pastor. É Deus que te levanta neste vigor, para que a obra não pare, que ela continue. Aí Neemias, ele vai orar, e Neemias passa 4 meses orando antes de entrar na presença do rei. Ele começa no mês de Quislau, dezembro, e termina no mês de Nissan, abril, capítulo 1 e capítulo 2 de Neemias. Quando ele vai servir o cálice de vinho, o texto vai dizer que ele está com semblante triste, porque ele está sentindo a dor dos que ficaram.
Aí ele entra na presença do rei, e quando ele entra na presença do rei, o rei vê o semblante dele triste, e diz assim: meu filho, por que o teu semblante está triste? Ele abre a boca e diz: meu Senhor, o meu povo está numa miséria tão grande, e o meu coração está aflito. Aí o rei pergunta para ele, diz assim: o que eu posso fazer por ti? Ele diz: eu vou orar. A chave do segredo é a oração, meu filho. Não é porque você quer, porque Ele quer te dar. Então ore. É no tempo dele, é na hora dele. Aí Neemias vai orar. Quando ele ora, o Senhor dá graça. E aí o rei diz assim: o que tu precisa é madeira, eu te dou. O que tu precisa é soldado, eu te dou. Aí Neemias vai desbravar. Quando Neemias chega lá, ele não diz nada para ninguém, nem para os magistrados. Ele está caladinho, só ele e Deus. Ele dá um passeio na cidade. Aí ele vê os muros. Aos olhos de Neemias, ele vê a cidade devastada. Mas por causa da promessa e da presença de Deus, Neemias está dizendo: o homem pode ver ruína, mas Deus vê tudo certinho, tudo edificado, tudo construído. Ele vai. E quando ele vai, o texto diz que ele diz o que ele foi fazer, e os irmãos estão lá, oh glória, tudo animado, igual o pastor Gelúcio aqui animado, né? Até com as crianças. E ele está lá, irmão, e o povo trabalhando e fazendo, trabalhando e fazendo. Quem chega para tentar desanimar? Sambalate e Tobias. Quem são? Samaritano, tudo desviado. Já viu que desviado é uma praga, irmão? Já viu? Ele é igual carvão apagado. Ele não tem mais fogo, mas onde ele passa ele suja. E quando eu falo do desviado, é aquele que não quer nada com Deus. É aquele que tu está pregando, ele está desdenhando. É aquele que tu está dizendo: volta, irmão, Deus tem obra. Ele está dizendo que nada, é o desviado. Porque a ovelha que cai, quando ela ouve uma repreensão, ela reflete, se arrepende, confessa, deixa e volta. O desviado é o bode que não quer conserto, aí fica dentro da casa de Deus, não quer que os outros se salvem, nem ele. Só que essas pragas Deus vai arrancar. Está filmando, minha filha? Filma direitinho, porque a planta que o pai não plantou, ele vai arrancar. Ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então não fique brincando de ser crente. Não, Jesus me entende. Numa hora dessa, irmão, vai encontrar o leão do juízo, igual encontrou o leão lá na vida do profeta novo. Fica brincando. Amém? Já estou indo para o final. Aí o texto diz assim, já é 9:51, preste atenção. Aí o texto diz assim, que Sambalate e Tobias quer colar com quem? Com Neemias. E Neemias fala a mesma coisa que Zorobabel: aqui tu não tem parte com nós. Aí ele diz: as raposinhas vão vir e vão derrubar esse muro. Pode fazer o que quiser, meu filho. Quem tem vida no altar não tem medo de ameaça. Quem tem vida no altar não tem medo de alquitar, não tem medo de vela, não tem medo de pomagia, não tem medo de entidade maligna. Não, eu posso fazer macumba de manhã, de tarde, de noite, mas quem tem vida com altar, quem vai receber é quem está fazendo. Porque quando o inimigo vem por um caminho, por 7, ele tem que correr. É desse jeito. Aí ele está lá, irmão, fazendo e acontecendo. E quando eles olham e pensam, faltando 52 dias para o muro ser construído, o que eles fazem? Vamos enganá-lo. Escreve carta. Escreveram 4. E Neemias disse: não vou descer. Não vou descer. Aí eles usam uma falsa profeta. Noaques, pagam para ela. E quando pagam para ela, é para profetizar contra Neemias. E quando se profetiza contra Neemias, Neemias diz: esta voz não me deu sossego. Esta voz não trouxe paz. Porque tem gente que acha que todo mundo é besta, irmão.
Mas quem tem o Espírito Santo de Deus, quando alguém começa a falar e você é de Deus, o Espírito Santo de Deus diz: engana, meu filho. Não é vir de mim, não, é o diabo. É, irmão. E tu sabe que é, porque o Espírito testifica. E Neemias não desce. E pelo fato de Neemias não descer, ele coloca todos eles na presença do Senhor e faz uma oração: Senhor, são teus inimigos, e que eles venham pagar por tudo que eles estão fazendo contra nós. Aí o texto vai dizer que agora eles vão se reunir. E quando eles vão se reunir, Neemias e Esdras, um governador com um escriba, andando em unidade de fé por causa do reino. Nenhum deles queria ser maior que o outro, porque aqui, meu filho, não tem competidor. Aqui, meu filho, é um cantando, o outro intercedendo, é um pregando, o outro orando, porque o reino, meu filho, é a presença de Deus. Vou fechar. Aí o texto diz que Neemias coloca um púlpito. É a primeira vez que aparece púlpito de madeira nas Escrituras Sagradas. E neste púlpito, Esdras está pregando 6 horas de relógio. Eu estou pregando aqui no quarto, não tem nenhuma hora. 6 horas de relógio. E quando Esdras está pregando, alguém começa a rasgar as vestes, outro começa a puxar o cabelo, outro bota a cara no pó e começa a jogar terra. Porque a mensagem de Esdras não é recebe a chave. A mensagem de Esdras é: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí muitos estão chorando e Neemias diz: ei, não é dia de choro, é dia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aí, irmãos, Esdras vai passar um pente fino. Por quê, pastor? Porque havia alguém que tinha casamento misto. Era israelita casado com moabita. E o Senhor diz: separa, tira do meio, porque não vai haver mixigenação, não vai haver mistura. Mas o casamento deles não foram casamentos lícitos, não, foram casamentos ilícitos. O que é isso? Ajuntamento. Vamos se juntar agora. Se juntar. Deus disse: separa. E tinha uns que diziam: eu não quero. Esdras e Neemias, está escrito, pegaram foi no cabelo e vieram arrastando. Tu não quer não, mas tu vai. Está escrito. É a palavra de Deus. E sabe por que o Senhor estava fazendo isso? Para que o nome dele viesse ser glorificado. No nosso meio não pode ter mistura, meu filho. No nosso meio é santidade. Pastor, e com quem eu faço com os pecadores? Prega a palavra e seja testemunho vivo. Porque quem vai convencer eles não é você não, querido. Não é você não, querida. É o Espírito de Deus que te usa, que faz a obra em você. Então o meu papel e o teu papel é pregar. Esse negócio de não, eu vou ganhar ele para Jesus, é mais fácil tu ficar lá do que ele voltar. Pregue, meu filho, mas não se mistura. Pregue, mas não senta na mesa dos escarnecedores. Pregue, mas não faça parte do grupinho dos que falam mal da igreja. Pregue, mas não ande com o grupinho descolado da igreja, que da escola, que acha legal fazer tatuagem e colocar piercing. Não, meu filho, o teu corpo é templo, morada e habitação do Espírito de Deus. A reforma foi feita para um fim: oh glória, a presença de Deus novamente descer sobre aquele lugar. E a nossa presença hoje não é sacerdote que traz, é a pessoa bendita de Jesus Cristo.
Ele está em mim, Ele está em você. Nesta noite eu quero perguntar se tem alguém que quer se reconciliar. Pastor, eu não estou mais sentindo esta presença, pastor.